Hello, seja muito bem-vindo a mais uma class. E na última class eu comentei com vocês que hoje eu ia dar exemplos reais de como você vai empregar o verbo to be na forma conjugada em diferentes situações, diferentes frases e tudo mais. Vamos lá, ó. Vamos para a primeira frase. Vão aproveitar e vão treinar a pronúncia também. These cats are so cute. These cats are so cute. Em português, olhando essa frase, onde que está o verbo to be em português? São, né? O verbo ser ou o verbo estar, só que nesse caso ele está conjugado. Então, como ele está conjugado, ele não vai estar nessa forma de to be. Ele vai ser ou am, ou is, ou are. Lembrou? Então, vamos lá. Nesse caso, por que eu usei o are? These cats are so cute. Por que eu usei are e não usei is e não usei am? Porque lembra na tabela? Nesse caso, eu usei are porque ele se refere aos gatos. These cats. Quando eu sei que a frase está no plural, eu posso substituir os gatos por qual pronome? Por eles, né? Ó, eles. Lembra daquela substituição de pronome que a gente estudou em algumas aulas passadas? E eu falei que vocês iriam utilizar mais pra frente? Esse dia chegou. Pois é, eu posso substituir esses gatos por eles. Os gatos, eles. E para eles, para they, eu uso qual verbo to be? Olha aqui, eu uso are. Nesse caso, também funciona a questão do ser plural. A frase está no plural, então o verbo to be é are. These cats are so cute. Esses gatos são tão fofos. Frase 2. Rio de Janeiro is my favorite city. Rio de Janeiro is my favorite city. Onde está o verbo to be nessa frase? Ele é o verbo, eu usei aqui o verbo is. A conjugação dele em português ficou no é. Rio de Janeiro é. Esse é o verbo to be, é. Muito cuidado com a diferenciação de é com acento e sem acento, que são completamente diferentes uma coisa da outra. Por que eu usei o verbo to be is aqui? Porque ele se refere ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que é o pronome. Eu poderia substituir Rio de Janeiro por qual desses pronomes aqui? Para poder saber qual verbo to be usar. Por it, porque eu estou me referindo a um local. Se fosse dois locais, Rio de Janeiro e São Paulo são meus locais favoritos. Aí eu não usaria is, eu usaria are, porque eu estarei me referindo a eles, plural. Nesse caso, como eu estou me referindo a somente o Rio de Janeiro, eu vou usar Rio de Janeiro is. Rio de Janeiro é. Próxima frase. My father is a teacher. My father is a teacher. Verbo to be is. Meu pai é professor. Por que eu usei is? Porque my father, um pai, é meu pai. Tenho, só no caso aqui, um pai só. Então, para singular, eu uso is. Ou, se você quiser usar a tabela, my father é como se fosse ele. E para ele, eu uso is. All we need is respect. All we need is respect. Felipe, por que você botou is aqui se aqui tem o we? E na tabela você falou que para we você usa are, você não usa is. Por isso que eu falei com vocês também que tem que prestar muita atenção no contexto da frase num todo. E não simplesmente achar que tá no singular ou tá no plural, que vocês vão resolver tudo, não. Nesse caso aqui, a frase tá assim, ó, tudo o que nós precisamos é de respeito. A frase está se referindo ao respeito e não está se referindo ao começo da frase. Tudo que nós precisamos. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Nem sempre o que você vai analisar está antes do verbo to be, para dizer se ele é is, se é am, se é are. Você tem que analisar num contexto inteiro. Então, nesse caso, é is. All we need is respect. That is my favorite color. That is my favorite color.
Outra situação aqui que eu não estou me referindo ao that. Até poderia, mas nesse caso eu acho mais simples vocês analisarem que ele está se referindo à cor. Então, ó, é uma cor só que está se referindo a essa frase. Então, that is my favorite color. Essa é minha cor favorita. Se fosse these are my favorite colors, aí sim seria o are e não o is. Estou me referindo a uma cor só. Então, verbo to be is. Blue and red are my favorite colors. É exatamente o que eu falei anteriormente. Agora sim eu estou me referindo a duas cores. Blue and red. Blue and red é como se fosse they, eles, porque é plural. Sempre quando for plural, uso are. My brother's tall. My brother's tall. Onde que tá o verbo to be nessa frase? Ele tá em forma contraída. Lembra que ele pode ser, no caso aqui é o is, tá? Mas lembra que o is pode ser tanto is quanto um apóstrofo e um s? Pois é, ele tá na forma contraída. Eu usei o is. Por quê? Porque ele está se referindo ao meu irmão, ao my brother, e só tem um irmão aí. Não tem dois ou mais irmãos para ser are. Sally and I are very close friends. Sally and I are very close friends. Felipe, parou aí agora. Você me falou com toda certeza que quando tem I, o verbo to be exclusivo do I é am. Aqui tem o I. Por que na frente você usou o are? Lembra que eu falei do contexto? Nesse contexto, o eu não tá sozinho. E eu me lembro bem que eu falei que o I sozinho eu uso am. Nesse caso, Sally and I. Ó, Sally, uma pessoa qualquer, and I. E eu, Sally and I. São duas pessoas. É como se fosse o quê? We. Porque tem eu, somos nós. Sally e eu, somos nós. Para nós, eu uso o quê? Are, exatamente. Ó, os iniciantes no inglês, eles confundem muito. Eles acham que como tem o I aqui, ó, o eu já vou ali e coloco o am. Porque para I eu uso am e não analisa o restante da frase. Você precisa analisar a frase num todo. It's raining a lot today. It's raining a lot today. Está chovendo muito hoje. O verbo está, ele tá conjugado, tá? Ó, estar não tem conjugação. Agora, está, ele tá conjugado. Ó, a conjugação onde ele dá ele está ou ela está. Eu tô me referindo aqui à chuva. A palavra chuva, ela tá no singular. Apesar de ter muitas gotículas de água, mas chuva tá no singular. Então, ó, o verbo to be eu usei aqui na forma contraída, mas é o is. It's é como se fosse o it is raining a lot today. Mas, forma contraída, it's. Certo? Vamos para a próxima. This is your book. This is your book. Eu tô afirmando. This is your book. Esse livro é seu. Ou esse é o seu livro. Eu tô me referindo a quem? O livro. Tem quantos livros? Um só. Então, é is. É como se fosse o livro it. Um livro só. Para it, eu vou usar is. Essa questão de você analisar na tabela, substituir, isso tudo você faz na sua cabeça. Mas depois vai acabar sendo natural. Você vai fazer essa substituição naturalmente e automaticamente. Vai ficar mais fácil, vai por mim. My mother's Canadian. My mother's Canadian. Verbo to be, para my mother, minha mãe, uma mãe só. Verbo to be is, que é como se fosse she. E para she, eu vou usar is. Nesse caso, está na forma contraída. My mother's Canadian. My husband's fat. My husband's fat. Mesma coisa do de cima. Está se referindo a my husband, meu marido, uma pessoa só. Para uma pessoa só, eu vou usar is. Terminamos de estudar sobre o verbo to be na forma afirmativa. Não acabou ainda não, meus queridos. Forma afirmativa nós estudamos. Agora, nas próximas aulas, a gente vai estudar a forma negativa e a forma interrogativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima classe. Até lá!